Olá, vamos iniciar a nossa 15ª aula aqui. Ela é referente ao dia 4 de novembro e o tópico principal é sobre como as derivadas afetam a forma do gráfico. Essa aula vai ser um pouco extensa, então por isso que eu vou acabar dividindo ela em duas partes. E para começar a aula eu vou dar uma motivação. Vou falar sobre o teorema do valor médio, sobre como identificar uma função crescente, uma função decrescente. Consequentemente, vou falar sobre concavidade e vou falar sobre os testes de primeira e segunda derivada. A respeito da motivação, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar e utilizar aqui um exemplo que já tem desde o início do curso. Eu estou pegando esse exemplo porque a ideia é a gente pegar e a cada vez que eu apresento ele com uma pergunta a mais, e essa pergunta a mais é relacionada com o tópico que a gente está estudando. Então vamos reler aqui. É uma modelagem de uma epidemia. Então registros revelam que X semanas após o início de um surto de um certo tipo de gripe, aproximadamente f de x, que é dada dessa forma, 3 sobre 1 mais 2 vezes e elevado a menos 0,8x, milhares de indivíduos contraíram essa doença. Então, esse daqui foi um tópico, são 4 questões, que foram as questões iniciais. Eu pedi para esboçar o gráfico, quantas pessoas estavam doentes, apesar de que eu não pedi para vocês, pedi foi para outra turma, mas também pedi para vocês pegarem e tentarem responder ela, quantas pessoas estavam doentes. Todas essas perguntas eu peguei e consegui responder em aulas anteriores. Eu acrescento aqui quantas pessoas estavam doentes quando o surto foi detectado, e você substitui o x por 0, e quando você substitui você encontra 3 milhares de indivíduos, o que isso significa que quando o surto foi detectado já tinham 3 mil pessoas doentes. Então, a outra, aí aqui, apesar de que a ordem não está certa, mas uma outra pergunta que eu acrescentei foi a letra E, se a tendência é continuar, qual será o número total de pessoas infectadas, e isso a gente conseguiu responder quando a gente estudou a parte de assíntota. A gente viu que quando faz essa função, quando a gente faz nessa função o x tender a infinito, ou seja, a quantidade de semanas ia aumentando arbitrariamente, a gente descobre que o gráfico dessa função ele vai subir, mas ele vai chegar a um ponto que ele vai pegar e ele vai ter uma barreira, e ele não vai superar, ele não vai romper essa barreira. Essa barreira a gente deu o nome de reta suporte, que é essa que aparece aqui, e a gente conseguiu obter essa reta suporte fazendo nessa função o x tender a infinito. Então, fazendo o x tender a infinito, desculpa, quando eu fiz o x igual a 0, o resultado era 1. Então, são 1 milhar de indivíduos é 1000 indivíduos, tá? Então, quando você faz o x tender a infinito, você encontra o 3, porque a exponencial aqui nesse ponto ela vai zerar. Então, você encontra 3, então esse 3 milhares de indivíduos é a nossa reta suporte. Então, você tem o seguinte, que nessa modelagem dessa gripe aqui, as semanas vão passar e o número de infectados não vai passar desse 3 milhares de indivíduos. Faz sentido isso porque, geralmente, quando a modelagem é feita, esse número que é utilizado aqui, ele é relacionado ou com o número total de habitantes, né? Ou ele é relacionado com o número total de pessoas que estão propícias até aquela doença, ou seja, pessoas que não estão imunizadas. No caso de uma epidemia como que a gente tem, como ninguém estava imunizado, então toda a população ela é suscetível a ter essa doença. Então essa acaba sendo uma reta suporte. Uma pergunta que eu acrescento aqui é essa daqui, que é a letra F. Quanto tempo após o surto ser detectado, a taxa de aumento do número de pessoas infectadas começou a diminuir? E essa é uma pergunta bem interessante, é bem relacionada justamente com a situação que a gente está vivendo no momento, e que é uma pergunta que todo mundo pegou e se fez no início e não sabe quando que está acontecendo isso. É que
Sendo esta uma função exponencial, sendo esta um comportamento logístico, você tem um crescimento muito rápido, mas chega um momento que aí as estatísticas, elas, quando vão apresentando a quantidade de casos novos, você fica um pouco assustado, porque antes aumentava 10, 2 pessoas, depois começou a aumentar 100 pessoas infectadas por dia, 800 pessoas infectadas e por aí vai. Então, aí isso começou a assustar e você se pergunta, essa velocidade, isso que a gente fala, que essa diferença de aumentar de 10 pessoas para 800 pessoas, isso daí é uma forma de medir isso, vai falar a velocidade de crescimento dessa curva. Então, quanto maior for a velocidade de crescimento, maior vai ser essa diferença, tipo, em um dia vai ser 10 e no outro dia vai subir para 100, esse tipo de situação. E o que a gente espera acontecer é que quando começa a divulgar o resultado, onde vai chegar um ponto que você começa a notar o seguinte, que esses números, eles continuam crescendo, mas eles não continuam crescendo com a mesma velocidade de antes. Então, antes se notificavam, por exemplo, mais de 100 casos por dia. Então, agora se notifica menos de 100 casos em 24 horas. Então, mais de 100 casos em 24 horas. Então, agora se notifica menos do que isso. Então, essa questão de notificar menos é uma questão de você falar que a velocidade de crescimento dessa curva, ela está diminuindo. Então, a pergunta é, quando que acontece isso? Quando que acontece essa mudança da velocidade de crescimento? Ela está muito alta para a velocidade de crescimento começar a diminuir. E essa velocidade, essa mudança de velocidade de crescimento muito alta para a velocidade de crescimento diminuir é o que eles pegam, o que apareceu muito na imprensa com o termo de pico da doença, que é quando pega, tipo assim, a velocidade de crescimento está muito alta até chegar a um certo nível. Chegou a esse nível, aí a velocidade de crescimento ela começa a diminuir, então vamos ter novos casos, mas os casos que vão aparecer, eles não vão ser nessa grande quantidade igual aparecia antes. Então, essa daqui é uma situação, é lógico que é uma modelagem bem pobre da situação que a gente está vivendo, mas ela pega e ela é necessária porque a gente pega, ela é bem pobre no sentido de que eu preciso fazer com que vocês entendam, então eu peguei e assumi muitas coisas, então transformei o problema no mais simples possível para a gente pegar e tentar relacionar essas duas situações e ser esse o nosso fator motivador para o que a gente vai estudar hoje. O que eu quero fazer aqui, eu quero mostrar para vocês, aqui no GeoGebra, o que está acontecendo, e aqui a gente tem a nossa reta suporte, a nossa função. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Então, esse ponto B aqui, ele está, como eu disse para vocês, o surto foi detectado aqui. Quando o surto foi detectado, começou nesse valor 1 aqui. O que significa? Não quer dizer que é uma pessoa. Lembro para vocês que essa função é dada em milhares de indivíduos, então isso significa que quando o surto foi detectado, tinham 1000 indivíduos infectados. Então, o que eu vou fazer agora, e eu quero que vocês observem, é o seguinte: eu vou tentar desenhar em cada um desses pontos dessa curva aqui, a reta tangente. Então, eu vou desenhar em cada um desses pontos a reta da tangente à curva, e eu quero que vocês prestem atenção justamente nessa inclinação dessa reta tangente. Essa inclinação dessa reta tangente é dada por esse ângulo alfa aqui. Então, nota que nesse ponto aqui, a inclinação é de 28,07 graus. Vou pegar um outro ponto mais aqui em cima. Aí, então, já está esquecido o valor, é 28,07. Peguei um outro ponto mais em cima, aumentou, né? 29,88. Pego um ponto um pouco mais em cima, aumentou de novo, 30,83. Pego um ponto um pouco mais em cima, 30,86, aumentou mais um pouco. Pego um outro ponto aqui. Aí, quando eu peguei esse outro ponto, ela era 30,83, passou a ser 29,94. Então, diminuiu. Aí, eu pego um ponto mais em cima, diminuiu mais um pouco, 28,18. Pego um outro ponto mais em cima, 25,72. Pego um outro ponto mais em cima, diminuiu mais um pouco, 22,79. Pego um ponto mais em cima, 19,65. E se eu pegar pontos mais em cima, esse ângulo aqui, ele vai diminuir.
O que esse ângulo ele é? Ele é a inclinação da reta tangente. E o que ele diz, e a gente viu que falar em reta tangente, o jeito que eu apresentei o conceito de derivada é por meio de taxa de variação. Então, isso daqui é uma taxa de variação e essa taxa, a taxa de variação que ilustra aqui, ela é a taxa de variação e ela ilustra a medida das semanas, quantos indivíduos são infectados. Então, essa inclinação aqui ela é relacionada com a velocidade de crescimento da nossa curva. E a gente sabe que, o que a gente tem aqui? Que inclinação da reta tangente é relacionada com derivada, derivada é relacionada com taxa de variação e a velocidade é nada mais do que uma taxa de variação. Então, por causa disso, eu estou usando esse termo de velocidade do crescimento da curva. E essa velocidade de crescimento da curva é relacionada com essa inclinação aqui da reta tangente. E o que a gente nota é que, inicialmente, essa velocidade estava aumentando, até que chegou a um certo ponto, e esse ponto é esse ponto aqui, o ponto A. Quando chega no ponto A, essa velocidade começa a diminuir. E é essa situação que a gente tem para essa modelagem dessa gripe que atingiu essa cidade aqui. Ela pegou e ela teve uma velocidade de crescimento alta até que chegou a um ponto que ela começou a diminuir. O que isso significa? Que os casos aumentaram muito rapidamente até que chegou a um ponto que a quantidade de casos novos que apareciam diminuíam. Então, isso contribuiu para diminuir a velocidade de crescimento da curva, até que chega um ponto que a cada dia vão sendo notificados cada vez menos casos novos, e isso vai contribuir para uma estabilização dessa quantidade de casos aqui. E é o que a gente espera que aconteça no cenário atual. O que eu quero propor aqui, quando eu falei sobre isso, eu falei que isso é relacionado com o estudo da derivada e isso é relacionado com o comportamento do nosso gráfico. E o que a gente vai fazer agora é estudar, através da nossa função, saber identificar na nossa função qual é o comportamento que o gráfico vai ter, tá? Geralmente, para plotar um gráfico, a gente tem ferramentas, softwares como o GeoGebra aqui, que ajudam a gente a plotar o gráfico, mas você precisa entender a informação que é passada com esse gráfico aqui. Então, você precisa entender que a gente tem coisas como concavidade aqui, e você precisa pegar e saber quando que tem essa mudança de comportamento aqui, quando a velocidade aqui de crescimento começa a diminuir, e a gente quer aprender a identificar essas coisas já aqui na nossa lei de formação. Então, vamos começar a aula. Só que para fazer tudo isso, eu preciso pegar e montar uma teoria. Montar toda uma linha de teoria aqui, alicerçar bem tudo isso que a gente vai fazer numa boa teoria, para a gente pegar e conseguir saber interpretar essas informações. E para construir essa teoria, eu preciso de resultados fortes, e quando eu falo em resultados fortes, eu estou falando de teoremas. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro pedaço da aula é introduzir, apresentar para vocês resultados fortes, teoremas, e desses resultados fortes a gente vai pegar e obter alguns outros resultados, que vou chamar de resultados auxiliares, para ajudar a gente a identificar, ajudar a gente na parte de identificar o comportamento de um gráfico. Alguns desses resultados, os resultados fortes, eu não vou conseguir, eu vou tentar sempre dar uma interpretação geométrica, ou seja, mostrar por que eles fazem sentido, mas os resultados auxiliares eu vou pegar e mostrar para vocês que eles realmente fazem sentido utilizando esses resultados que são mais fortes. Então, agora que a gente tomou uma água e limpou a voz, a gente pode conseguir voltar a falar. Então, vamos começar aqui com o teorema do valor médio. O teorema do valor médio, eu vou ler aqui o enunciado dele, ele diz o seguinte: seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. Então, o que eu preciso que aconteça com essa função? Primeiro, eu preciso que ela seja contínua num intervalo fechado AB.
Olha essa função que está aqui do lado direito. Esse é um exemplo de uma função que é contínua nesse intervalo fechado. Nota que eu já coloquei até bolinhas fechadas nela. Então, é uma função que nesse pedaço aqui não tem saltos, não tem buracos, então ela é contínua. Outra coisa que eu preciso que aconteça é que ela seja derivável nesse intervalo. Quando eu coloco aqui intervalo, eu só falo no intervalo aberto, ou seja, no ponto A, nos limites A e B, a função não precisa ser derivável, mas nos outros pontos desse intervalo eu preciso que ela seja derivável. O que isso significa? Eu preciso conseguir desenhar retas tangentes. Toda vez que em qualquer um desses pontos eu preciso conseguir desenhar uma reta tangente. Então eu preciso dessas duas coisas. Eu preciso que ela não tenha saltos, não tenha buracos, e eu preciso conseguir desenhar reta tangente em todos esses pontos desse intervalo, tá? Qual é a conclusão quando essa função satisfaz essas duas hipóteses? O que eu posso concluir? O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que, com certeza, eu vou achar um número C, que vai estar nesse intervalo, de A a B, tal que satisfaz essa igualdade aqui. F' de C é igual a F de B menos F de A, dividido por B menos A. Então, como eu disse, o que eu preciso que aconteça aqui, satisfazendo essas duas condições de cima, o que eu posso te garantir é que vai existir um ponto aqui nesse intervalo que vai satisfazer essa igualdade. Vamos tentar analisar o que significa essa igualdade aqui. Vamos olhar cada um desses lados. Vamos começar por esse lado direito aqui. Esse lado direito talvez tá coçando alguma coisa aí na sua cabeça. Você está pensando assim, eu já vi isso, só que eu não consigo lembrar onde eu vi isso. Sim, você já viu isso, e você viu isso quando eu fui falar sobre a primeira aula sobre derivada. Isso daqui, esse quociente, eu apresentei quando a gente precisava desenhar uma reta secante. Então, o que é uma reta secante? Uma reta secante é uma reta que passa por dois pontos. Deixa eu tentar ampliar aqui, porque não vou conseguir enxergar. Então, eu vou desenhar uma reta secante aqui. Então, uma reta secante é uma reta que passa por dois pontos aqui. Então, eu vou desenhar a reta passando por esses pontos A e B aqui. Nota que... Aí aqui vamos diminuir, né? Porque já enxerguei demais pro meu gosto. Então, eu tenho essa reta aqui. E, eu preciso saber a inclinação dela. Nossa, deixa eu apagar aqui. E vamos ampliar de novo. Que não era aqui que eu queria que você ficasse, amiga. Vamos tentar fazer este negócio direito, do jeito que a gente precisa que ele seja feito. Eu não quero essa cor. Então, vamos para cá. Então, vamos acertar este negócio. Aí, lógico, a gente errou. Perfeito. Nossa. Parabéns, Rosane. Então, eu desenhei essa reta aqui de vermelha, que é a reta secante. Eu deveria ter continuado isso daqui. O que eu quero fazer é calcular essa inclinação aqui. Deixa eu tentar... Eu deveria ter continuado... Menino. Eu deveria ter continuado aqui. O eixo X, ele continua aqui. Mas eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar para vocês que eu quero calcular a inclinação dessa reta aqui. Então, eu estou falando de calcular esse ângulo θ aqui. Calcular esse ângulo θ, como que eu faço para calcular esse ângulo θ? Você consegue notar que, se você desenhar uma reta paralela a esse eixo X aqui, passando pelo ponto A. Ai, que horror! Passando pelo ponto A. Tá ótimo. O que você tem? Você desenha uma reta paralela ao eixo X passando pelo ponto A, e eu vou fechar aqui. Então, eu tenho um triângulo aqui. Você nota que esse ângulo aqui, ele também mede θ, porque qual é a situação que a gente tem? Essa reta em vermelho e esse eixo X são paralelas, então esses dois ângulos aqui são correspondentes, ou seja, eles têm a mesma medida, então se aqui vale θ, aqui vale θ.
Então, para achar esse ângulo, basta achar ele aqui nesse triângulo retângulo. Sendo isso daqui um triângulo retângulo, como que a gente faz para achar a medida desse ângulo aqui? Bom, se você olhar aqui, o que é essa altura aqui? Essa daqui é a diferença de alturas do ponto B com o ponto A. Então, é o F de B menos F de A. E o que é essa base aqui? É justamente a diferença aqui do B menos o A. Então, eu tenho aqui que tangente de θ é o cateto oposto, que é F de B menos F de A, dividido por B menos A, que é o cateto adjacente. Então, a situação que eu tenho aqui é que, que esse quociente aqui, que é o que aparece aqui, é justamente a tangente de θ, que a gente já viu, ou talvez não sei, mas isso daqui é matemática básica, que essa tangente de θ é justamente a inclinação de uma reta. Então, esse lado direito aqui mede a inclinação dessa reta secante, que é a reta passando pelo ponto A e o B. E o que é esse lado esquerdo? Esse lado esquerdo é uma derivada. E a gente sabe que a derivada num ponto. E a gente sabe que a derivada em um ponto é justamente a inclinação da reta tangente. Então, eu estou falando aqui que a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante. A inclinação de uma reta é o coeficiente angular. Então, eu estou falando aqui que, no fim das contas, essa igualdade significa que o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. O que significa coeficientes angulares iguais? Bom, coeficientes angulares iguais significa que elas são paralelas. Quando você tem duas retas que têm coeficientes angulares iguais, significa que essas duas retas são paralelas. Então, o que no fim das contas a gente consegue, o que realmente esse teorema do valor médio ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte, que quando você tiver uma função contínua e um intervalo aqui e derivável no intervalo, com certeza você vai encontrar nesse intervalo um ponto C, onde nesse ponto C a reta tangente nesse ponto C, a reta tangente desse gráfico no ponto C, é paralela à reta secante. E é isso que está dizendo aqui, essa é a interpretação que a gente diz, interpretação geométrica, do teorema do valor médio. Então, quando você tem um jeito fácil de lembrar o que fala o teorema do valor médio, é isso, que ele te garante o seguinte, que se você tendo uma função contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, você consegue achar nesse intervalo um ponto C, onde a reta tangente nesse ponto é paralela à reta secante, que é a situação que a gente acontece aqui. A reta aqui, nesse ponto, a gente tem esse ponto C, nesse ponto C aqui, a reta tangente aqui, ela é paralela à reta secante, que é essa reta que está de preto aqui. Bom, uma das aplicações do teorema do valor médio, a gente vai utilizar ele aqui, na realidade são duas aplicações que eu quero fazer aqui do teorema do valor médio, para a gente pegar e se habituar com o resultado. São duas aplicações que eu não vou utilizar elas nessa aula de derivada. Mas quando a gente estudar uma coisa chamada primitiva, eu vou precisar desses dois resultados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar eu vou pegar e justificar essas duas aplicações aqui, agora, por causa que a gente está estudando o teorema do valor médio, e quando chegar na aula de primitiva, eu só vou falar, lembra da aula. Então, se você não lembra, trata de assistir. Então, a primeira aplicação é, se você tem que a derivada de uma função, você calcula a derivada de uma função. Então, vamos ler aqui. Se f' de x é igual a zero para todo x em um intervalo AB, então f é constante em AB. O que eu estou falando aqui? Se você pega uma função, você deriva essa função, e o resultado dessa derivada é zero para todos os pontos de um intervalo, então uma coisa que você pode afirmar é o seguinte, que essa função com certeza é uma função
constante. Isso daqui é uma das aplicações do teorema do valor médio. A pergunta quando a gente pega e quando você pensa, você fala assim, isso daqui faz sentido, porque até hoje, toda função que eu já fiz aí, que eu já vi, eu peguei, toda vez que o resultado da derivada era zero, eu vi que ela era uma função constante. Olha, isso não é justificativa aqui, como eu disse. Para você, isso daqui é um resultado auxiliar. Então, para você mostrar um resultado auxiliar, você precisa usar um resultado forte. Então, o teorema do valor médio é um resultado forte que eu vou utilizar para justificar essa afirmação aqui. O que é o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, que a função derivada ela é igual a zero em todos os pontos do intervalo. O que eu preciso mostrar aqui, verificar que realmente está acontecendo? Que essa função f ela é constante. O que significa isso daqui? Vamos tentar interpretar isso daqui. O que significa a função ser constante? Significa o seguinte, que se eu pegar um ponto x1 e calcular a imagem da função nesse valor, vai ter um resultado. E se eu pegar um ponto x2 e calcular a imagem, vai dar o mesmo resultado. Então, o que eu estou falando falar que a função é constante é o seguinte, que se eu pegar pontos x1 e x2 quaisquer, quando eu calcular a imagem deles, vai dar o mesmo resultado aqui, k. Por quê? Porque a função ela é constante. Então, é isso que eu quero verificar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar dois pontos, quaisquer aqui, pontos arbitrários. O que isso significa? Que eu não estou te dizendo, você vai pegar o ponto tal. Eu estou falando que a gente pega e eu tenho um intervalo AB aqui. Então, eu tenho aqui um intervalo. Eu tenho um intervalo A e B aqui. E eu sei que em todos os pontos desse intervalo eu tenho isso daqui, que a derivada ela é igual a zero. Então, mas o que eu preciso verificar agora é se essa função ela é constante nesses pontos aqui. Então, é função constante nesse intervalo. Então, o que isso significa? Significa que se eu pegar qualquer ponto aqui, se eu pegar um ponto aqui, um ponto x1 aqui, ou pegar um ponto x2 aqui, nota que eu peguei em pontos quaisquer, mas pontos que estão nesse intervalo. Então, quando eu calcular a imagem deles, com certeza vai dar o mesmo valor. Isso significa, e o mesmo valor constante, tá? Então, isso significa falar que ela é uma função, isso é o que a gente vai fazer para conseguir chegar a essa conclusão aqui. Então, vamos fazer isso. Então, isso daqui, essa primeira parte, é o que a gente chama de hipótese. Então, o que significa a hipótese? Significa aquilo que a gente tem como verdadeiro, que a gente não tem dúvida que está acontecendo. E essa parte aqui é o que a gente chama de tese, ou seja, aquilo que a gente ainda precisa verificar se realmente está acontecendo, se é verdadeiro. Então, é isso que eu tenho que verificar. Então, eu vou pegar aqui, como eu disse, como eu preciso verificar que ela é constante, então eu vou pegar pontos x1 e x2. Então, vou pegar pontos x1, x2, pontos quaisquer nesse intervalo aqui AB. E o que eu vou fazer? Eu quero calcular o f de x1 e o f de x2 e ver o que está acontecendo com eles. Então, eu peguei esses pontos aqui, A e B, já marquei eles aqui, x1 e x2, e o que eu vou fazer aqui é utilizar o teorema do valor médio, mas eu vou pegar e, como eu disse, para você utilizar o teorema do valor médio, você tem que utilizar ele não no então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou utilizar aqui
Tá. Então, o que eu vou fazer aqui é uma das aplicações do teorema do valor médio. Essas aplicações aqui, para justificar elas, eu vou justificar elas utilizando o teorema do valor médio. Então, como que eu vou justificar o que está pedindo aqui? Eu tenho uma função, eu tenho f' de x igual a zero para todo x nesse intervalo, e o que eu quero verificar se realmente está acontecendo é que a função f ela é constante nesse intervalo AB. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui, eu tenho o meu intervalo AB, então eu tenho aqui um intervalo A e B, e eu tenho que nesse intervalo aqui, a minha função, a derivada em todos os pontos desse intervalo é igual a zero. O que eu quero verificar é que nesse mesmo intervalo, a minha função é constante, ou seja, se eu pegar pontos aqui, quaisquer, um ponto x1 e x2, quando eu calcular a imagem nesses pontos, vai dar o mesmo resultado constante. Por quê? Porque a função f ela é constante. Então, é isso que eu preciso verificar aqui. Então, o meu objetivo o que eu vou fazer aqui é pegar os pontos x1 e x2, que são pontos quaisquer aqui, e vou calcular a imagem desses valores aqui. E vou verificar se dão o mesmo resultado. E o mesmo resultado constante, tá? É isso que eu tenho que fazer. Então, vamos pegar esses dois pontos aqui. Então, sejam x1 e x2, pontos quaisquer, nesse intervalo AB. O que eu vou fazer agora é utilizar o teorema do valor médio para continuar para continuar o que eu estou fazendo e obter, para poder conseguir calcular o f de x1 e o f de x2. Só que para usar o teorema do valor médio, eu vou fazer o seguinte, eu não vou olhar o intervalo inteiro AB. Eu vou olhar só esse pedacinho aqui, intervalo de x1 e x2. Então, aplicaremos o teorema do valor médio nesse intervalo aqui, x1 e x2. E quando a gente aplica o teorema do valor médio nesse intervalo x1 e x2, o que isso significa? O que a gente obtém? Segue que existe um ponto C, um número C, nesse intervalo, tal que acontece isso daqui. F' de C é igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Em outras palavras, se você multiplica cruzado, você tem essa igualdade aqui. F de x2 menos f de x1 é igual a f' de C vezes x2 menos x1. Bom, o que a gente tem aqui, e aqui nota que enfim apareceu as imagens do x1 e x2, que era o que eu estava precisando. Só que junto apareceu essa equação aqui, e aí eu lembro para vocês uma coisa, e aqui a gente vai utilizar uma coisa que eu já tenho como verdadeira, que eu já tenho como garantida, que é a hipótese. O que diz a hipótese? Que a derivada da minha função, o resultado dessa derivada é zero para todos os pontos no intervalo AB. Se isso vale para todos os pontos no intervalo AB, então vale para os pontos nesse intervalo x1 e x2, porque esse intervalo x1 e x2 está dentro desse intervalo AB. Então, para esse ponto aqui, também, então eu tenho que esse f' de C aqui, ele é igual a zero. Então, 0 vezes algum número aqui, o resultado é zero. E a minha conclusão aqui é que f de x2 menos f de x1 é igual a zero.
Isso implica que o f de x2 é igual a f de x1. E esse x2 e x1, eles são quaisquer pontos. Então, qualquer ponto que você vai pegar aqui, nesse intervalo, quando você calcular a imagem, o resultado vai dar o mesmo. Se qualquer ponto que você for pegar aqui nesse intervalo e você calcular a imagem, o resultado é o mesmo, a sua conclusão é que essa função, na realidade, é uma função constante, porque isso daqui só acontece com função constante. Tá? Lembrando que aqui, para a gente usar o teorema do valor médio, eu tenho que lembrar que a minha função ela é contínua, então não apresenta saltos nem buracos, e ela é derivável, ou seja, eu consigo calcular derivada em todos os pontos. Então, essa é a minha justificativa para essa conclusão que a gente está tirando aqui, que realmente faz sentido falar o seguinte, que quando a derivada de uma função for zero nos pontos de um intervalo, então com certeza essa função nesse intervalo ela é uma função constante. Como que a gente pode pegar e utilizar esse tipo de informação aqui? O que ela pode ajudar a gente, por exemplo, a mostrar uma identidade como essa daqui. Essa identidade, ela envolve as funções inversas, né? Então, ela envolve arco tangente e o arco cotangente. No caso da função trigonométrica, a gente pega e tem um monte de identidades fundamentais que a gente pega e consegue utilizar e pode ajudar a gente a demonstrar essas identidades fundamentais. Só que no caso das funções trigonométricas a gente não tem essas identidades. Então, o que a gente vai fazer para a gente conseguir verificar que essa identidade aqui é verdadeira? Bom, eu vou utilizar, incrível que pareça, essa aplicação que eu acabei de fazer aqui. Como que eu vou utilizar ela? Olha que interessante. Eu vou pegar uma função f de x, e essa função f de x, ela vai ser definida da seguinte forma: arco tangente de x mais arco cotangente de x. Por que eu peguei essa função? Porque, coincidentemente, é uma parte dessa identidade aqui. Guardo essa informação aqui, tá? Então, a minha função f de x é dessa forma aqui. O que eu vou fazer agora? Como o meu objetivo é utilizar esta aplicação aqui, o que diz essa aplicação? Ela diz que se a derivada de uma função for igual a zero no intervalo, então essa função é constante. Então, o que eu vou fazer aqui é analisar a derivada dessa função. Vamos analisar a derivada dessa função? A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E a derivada do arco cotangente é menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, quanto que dá isso daqui? É uma coisa menos ela mesma, o resultado é zero. Então, qual é a minha conclusão? Que essa função aqui, a derivada dela dá zero. E nota que eu peguei e eu não coloquei esse x aqui, ele não tem restrição. Esse x pode ser qualquer valor aqui. Então, não tem restrição aqui. Então, eu não peguei e precisei substituir o x por algum valor para pegar aí o resultado dar zero. Qualquer valor de x aqui, o resultado aqui vai dar zero. Então, esse x aqui esse resultado é para qualquer valor de x. Então, a minha conclusão por meio da aplicação 1 é que, como a derivada ela é igual a zero para todo valor de x, então a minha função ela é uma função constante para todo valor de x. Para todo valor de x. Não é para todo valor de x não, desculpa. É para todo valor de x que está no domínio da minha função f, tá? Porque a função arco cotangente e arco tangente, ela não é definida em todos os reais não, tá? Então, é para todo x pertencente ao domínio da minha função. O que significa falar que o f é constante? Significa o seguinte: quem que é a minha função f? É isso daqui. Então, falar que f de x é igual a um certo k é falar que arco tangente de x mais arco cotangente de x é igual a k.
Nota que está bem pertinho dessa identidade aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir quem que é esse K aqui. Como que eu vou fazer para descobrir quem é esse K? Vamos olhar aqui para a minha função f. Eu estou falando que a minha função f é constante, ou seja, eu estou falando que não importa o valor de x aqui do domínio dela, que eu substituir, o resultado vai ser esse K aqui. Então, como isso daqui vai para qualquer valor de x, vamos pegar um valor de x que a gente dá conta de calcular. Por exemplo, se o x for igual a 1, eu tenho que f de 1 é o quê? É o arco tangente de 1 mais arco cotangente de 1. Arco tangente de 1 é π sobre 4. E o arco cotangente de 1 também é π sobre 4. Então, a soma aqui vai dar π sobre 2. Então, essa constante que eu estou falando aqui, na realidade, é π sobre 2. E é daqui que eu tiro que arco tangente de x mais arco cotangente de x é igual a π sobre 2. Justificando por que eu peguei esses valores. Porque, por exemplo, eu só sei calcular o arco tangente de 1 e o arco cotangente de 1. Então, eu peguei providencialmente esse valor que é o mais fácil de calcular. Então, você pega e quando você faz as contas aqui, então, como eu disse, para qualquer valor de x aqui que você substituir, a imagem que você vai encontrar é justamente o seu valor de K. Então, como isso daqui valia para qualquer ponto, eu peguei um ponto que era mais fácil de calcular, que foi o ponto x igual a 1, e assim eu achei o meu valor de K. Então, eu descubro que, na realidade, essa função f de x ela é constante e constante igual a π sobre 2. E é daí que a gente tira essa identidade. E esse é um uso da primeira aplicação, que é uma aplicação do teorema do valor médio. Uma outra aplicação que aparece aqui, e essa daqui talvez acabe sendo um erro bem comum, é que quando você vê duas derivadas, duas funções que as derivadas são iguais, muita gente pode pensar que a pergunta é: só porque duas funções têm derivadas iguais significa que essas funções são iguais? A resposta é não. Isso daqui você consegue justificar com alguns exemplos, e aqui eu vou pegar, por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado mais 1 e a função g de x igual a x ao quadrado mais 2. Quanto que é a derivada de x ao quadrado mais 1? É 2x. E quanto que é a derivada de x ao quadrado mais 2? É 2x também. Então, nota que são duas funções diferentes, mas o resultado da derivada é igual. E essa aplicação aqui vem justamente para pegar e confirmar que isso daqui não é uma condição só dessas funções aqui, não. Isso daqui vale para quaisquer funções. Quaisquer funções que as derivadas são iguais não significa que elas são iguais. Significa que elas têm, pelo menos, elas se diferem por uma constante aqui. No caso aqui, a f e a g, elas se diferem por uma constante aqui, né? A g de x é nada mais do que a f somado à constante 1, tá? Então, como que a gente pega e qual que é a ideia por detrás disso? Incrível que pareça, para mostrar essa aplicação 2, ela está como a aplicação do teorema do valor médio, mas você pode olhar ela como um exercício decorrente também dessa aplicação 1. Outro exemplo dessa aplicação 1, que é o seguinte: eu vou pegar uma função f maiúscula aqui, que é a diferença dessas duas funções, f de x menos g de x. Porque se você notar aqui, o que acontece aqui? Você tem, o que eu fiz aqui? Se você pegar e fizer a diferença das derivadas aqui, o resultado dá 0, e a diferença das funções aqui, o resultado dá a constante 1 aqui. Então, é isso que eu vou trabalhar aqui, com as diferenças. Então, eu pego essa função f de x igual a f pequena de x menos g de x. Vamos olhar para a derivada dessa função? Quando eu olho para a derivada dessa função, eu lembro da regra da subtração, que eu posso derivar cada uma dessas funções. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a hipótese, ou seja, aquilo que eu já sei que é verdadeiro. O que eu já sei que é verdadeiro? Que a derivada da f e a derivada da g são iguais nesse intervalo aqui. Então, eu sei que, como essas derivadas são iguais,
Então, quanto que dá essa diferença? Dá 0. Nesse intervalo AB. Então, qual é a minha conclusão? É que essa função f maiúscula aqui, a derivada dela é 0 nesse intervalo. E a gente viu na aplicação 1 que quando você tem a derivada de uma função é igual a 0, qual é a conclusão que a gente tira para essa... qual a conclusão que a gente chega quando você pega e tem que a derivada de uma função é 0? Você conclui que essa função, ela na realidade é uma função constante nesse intervalo aqui, AB. Só que quem é essa f maiúscula é a diferença aqui. Então, no fim das contas, você tem o seguinte, que essas funções não são iguais, mas elas se diferem por uma constante. Então, aquilo que eu tinha visto aqui só como um exemplo, eu acabo de confirmar aqui, utilizando uma consequência do teorema do valor médio. Como eu disse, são dois resultados que vão ser muito úteis na parte que a gente estudar sobre primitiva, tá? Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar definir alguns conceitos que eles são bem conhecidos, só que a gente precisa entender esses conceitos bem, entender realmente o que significa cada um desses conceitos, para a gente poder utilizar o teorema do valor médio e obter alguns outros resultados. Porque, eu não sei se vocês viram, mas o teorema do valor médio, ele relaciona derivada, aparece duas coisas legais aí. Aparece derivada e aparece a função. Então, eu vou pegar e então, a minha ideia é pegar e tentar obter resultados sobre a minha função, olhando para a derivada dela. Então, primeiro, o que a gente tem? A gente vai ter que saber identificar quando que a gente tem a nossa função está crescendo e quando a nossa função está decrescendo. Esse é um conceito que fica muito vago, porque olha esse gráfico que eu fiz aqui. Eu coloquei providencialmente uma reta crescente aqui. Aí alguns poderiam falar assim, nossa, essa reta está subindo. Aí você pergunta, mas não parece que ela, dependendo do jeito que você olha, não parece que ela está subindo. Mas entendam o seguinte, que quando eu estou falando esse termo subindo ou descendo, eu estou olhando uma orientação padrão. Qual é a orientação? Orientação do eixo X, ou seja, do lado negativo para o lado positivo. Então, eu estou olhando da esquerda para a direita. Então, olhando da esquerda para a direita, a gente tem que realmente o nosso gráfico está subindo. E essa reta é chamada que está subindo aqui, ela é chamada de crescente. O que a gente obtém, o que significa essa reta está subindo? Significa o seguinte, que se eu pegar dois pontos x1 e x2 aqui, quando eu vou olhar as imagens dele, se o x1 é menor do que o x2, vai acontecer a mesma coisa com a imagem. O f de x1 vai ser menor que o f de x2. Então, isso daqui é uma forma de pegar e ilustrar o fato da minha reta estar subindo. Então, esse daqui é o conceito de reta, é o conceito de uma função que a gente vai estender isso daqui não só para uma reta, mas para qualquer função. Uma função, ela é dita crescente se acontece isso. Quando você pega dois pontos quaisquer aqui, x1 e x2, se você pega um ponto x1 menor do que o x2, então com certeza a imagem de x1 é menor do que a imagem de x2. Ou seja, a desigualdade aqui, ela não muda. Ela vai continuar do mesmo jeito. E o que significa falar que ela é decrescente? Olha o que acontece com as minhas desigualdades. Elas vão mudar. Então, significa o seguinte, que se o x1 for menor do que o x2, quando eu for olhar para as imagens, vai acontecer a situação oposta. Ou seja, a imagem do x1 vai ser maior do que a imagem do x2. E um jeito de mostrar isso acontecendo é por meio dessa reta que está descendo aqui. Então, eu chamo isso aqui de reta decrescente. Digo descendo novamente, olhando do sentido da esquerda para a direita, ela realmente está descendo. Então, o que acontece aqui? Tomar uma água. Então, o que acontece aqui? Que o conceito de função crescente, de uma maneira mais formal, significa o seguinte,
que x1 é menor que x2, então significa que f de x1 é menor que f de x2. Lembrando que esse x1 e x2 são pontos quaisquer que eu estou pegando aqui. E falar que ela é decrescente significa o quê? Se x1 for menor do que x2, quando eu for olhar as imagens, inverte essa desigualdade, ou seja, f de x1 é maior que f de x2. Por que eu estou formalizando esse conceito de crescente e decrescente? Porque eu vou juntar esse conceito de crescente e decrescente com o teorema do valor médio para pegar e conseguir pegar e identificar de uma forma mais fácil, achar uma regra mais fácil para quando eu bater o olho já saber quando que essa reta, quando que a minha função está crescendo e quando que a minha função está decrescendo, tá? Então, é isso que eu vou pegar e fazer agora, que é utilizar o teorema do valor médio para pegar e obter esse tipo de resultado. Então, como eu disse, o teorema do valor médio, ele pega e traz de um lado a derivada e do outro lado o valor da função. E a gente viu agora o que significa o conceito de crescente e decrescente. Então, eu vou juntar tudo isso, misturar e ver o que dá. Então, vamos fazer isso aqui. Opa! Microfone. Então, vamos utilizar o teorema do valor médio. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. O que eu quero verificar aqui? Eu quero verificar quando que a minha função é crescente e quando a minha função é decrescente. Vamos lembrar só dos conceitos aqui, vamos escrever eles bem aqui em cima para a gente não esquecer deles, tá? Então, o que significa crescente? Significa o seguinte, que se você pegar dois pontos quaisquer, x1 e x2, então vai acontecer isso. Os valores da imagem vão permanecer a desigualdade. f de x1 é menor que f de x2. O que significa o decrescente? Vai inverter, né? Se eu pego um x1 menor do que x2, essa desigualdade vai inverter. Então, f de x1 vai ser maior que f de x2. Tá? O que eu vou fazer é pegar um intervalo só. Vou pegar esse intervalo aqui. Vamos construir aqui um intervalo. Vamos pegar esse intervalo aqui, x1 e x2. Então, eu vou pegar um intervalo aqui fechado, x1 e x2. E vou aplicar o teorema do valor médio para esse intervalo. Então, vamos utilizar o teorema do valor médio para esse intervalo aqui. Então, utilizando o teorema do valor médio, aplicando o teorema do valor médio nesse intervalo x1 e x2. Logo, é lógico que eu não posso deixar de falar aqui que se eu estou usando o teorema do valor médio, já estou na minha cabeça que a minha função é contínua e derivada, tá? Então, aplicando o teorema do valor médio aqui, nesse intervalo, eu tenho o seguinte. Existe um ponto C nesse intervalo, existe um número C nesse intervalo, tal que acontece isso daqui. F' de C é igual a F de... Opa! É igual a F de x2 menos F de x1 dividido por x2 menos x1. Em outras palavras, f de x2 menos f de x1 é igual a f' de C vezes x2 menos x1. Vamos olhar aqui. O x1 e o x2, como o x1 é menor do que o x2, o que eu posso falar dessa diferença x2 menos x1? Bom, como o x1 é menor do que o x2, eu sei que quando eu faço a diferença de x2 menos x1, o resultado disso vai ser um valor positivo, vai ser um valor maior do que zero. Então, é isso que eu tenho aqui, nesses dois casos aqui,
Então, eu tenho x1 menor do que x2, então significa que o x2 menos x1 é maior que zero. Então, eu tenho um produto aqui, um produto dessa parcela com uma parcela positiva. O que pode acontecer? Vamos olhar cada um dos casos. Primeiro, o que acontece se esse f' de C for positivo? Se o f' de C for positivo, eu tenho aqui o produto de dois números positivos. Então, vai ser mais vezes mais, o resultado é mais. Então, desse lado aqui, o resultado é positivo. Então, eu estou falando que o resultado dessa diferença é um resultado positivo. Ou seja, f de x2 menos f de x1 é maior do que zero. Em outras palavras, f de x2 é maior que f de x1 ou f de x1 é menor do que f de x2. E o que acontece se ele for negativo? Se essa derivada for negativa? Bom, aí eu tenho um número negativo vezes um número positivo. O resultado de um número do produto do número negativo vezes um número positivo, o resultado desse produto é um número negativo. Então, eu estou falando que essa diferença aqui, o resultado dela é um número negativo. Então, f de x2 menos f de x1 é menor do que zero. Ou seja, f de x2 é menor que f de x1. Em outras palavras, f de x1 é maior do que f de x2. Então, o que eu consegui aqui? Eu consegui o seguinte, que se essa derivada for, se uma derivada é positiva, se a derivada é positiva, então vai acontecer isso daqui. Então, se o x1 é menor que o x2, se a derivada for positiva, então acontece essa condição. O que significa essa condição? Significa falar que ela é crescente. E se a derivada for negativa, então eu vou obter essa condição aqui. E o que significa essa condição? Significa que ela é decrescente. E é graças a isso que eu tenho o teste para saber quando que a função é crescente e quando a função é decrescente. Como que eu vou fazer? Como que funciona esse teste? Você vai derivar a sua função e vai analisar o sinal dessa derivada. Se a derivada for positiva em um intervalo, então eu posso falar que essa função é crescente nesse intervalo. Derivada negativa no intervalo significa que a minha função ela vai ser decrescente nesse intervalo. Então, nota que eu utilizei o teorema do valor médio para pegar e obter informações sobre a minha função, utilizando o conceito de derivada. Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei sabendo que a derivada de uma função é positiva ou negativa, eu consigo saber quando que essa função está crescendo e quando que essa função está decrescendo. Então, eu peguei e o teorema do valor médio, ele pegou e me fez sair, porque verificar aquela condição, x1 menor que x2, implica que f de x1 é menor que f de x2, é uma condição bem complicada de você verificar, porque tem que valer para quaisquer pontos x1 e x2. Então, para você não ter que fazer isso para todos os pontos, basta você calcular a derivada. Derivada positiva, crescente. Derivada negativa, função decrescente. Vamos colocar isso daqui em prática. Aí é aqui que eu vou pegar e me dar o luxo de revelar um dos grandes segredos, um dos segredos mais bem guardados da matemática do ensino médio, que é uma coisa que o professor ele fala bastante para a gente quando a gente está fazendo o gráfico de uma função, quer dizer, quando a gente está fazendo o gráfico de uma reta, o professor fala assim, olha, você vai fazer o gráfico da reta, a reta é dessa forma. Aí quando você fizer o gráfico da reta, você tem que prestar atenção nesse A, nesse coeficiente angular. Se esse A é positivo, então você tem que a reta é crescente, está subindo. Sabe aquele subindo que você tinha dúvida e agora não tem mais? Lembra que o subindo é da esquerda para a direita. E quando o coeficiente angular é negativo, então ela está decrescendo, está descendo.
Então, isso foi uma coisa que a gente pegou e sempre associou. O que a gente vai fazer agora é entender por que ele falava isso. Por quê? Será que ele tirou isso do nada da cabeça? Não, a gente vai entender isso agora por meio desse teste da reta crescente e decrescente. Como eu disse, para saber quando ela é crescente e decrescente, é só você pegar e derivar essa função. Eu lembro que essa função, essa equação da reta, o a e o b, eles são constantes. O b é o coeficiente linear e o a é o coeficiente angular. Então, vamos derivar essa função. Quanto que é o f' de x? Bom, como o b é constante, a derivada é zero, e a derivada de a vezes x, como o a é constante, sobra só a. Então, isso daqui é o resultado da derivada. O que eu tenho do teste da reta crescente, o teste crescente e decrescente? Eu posso concluir o seguinte, que quando a derivada é positiva, ou seja, o que eu tenho? Que derivada positiva significa que ela é crescente, ou seja, que se o a for maior que zero, então derivada positiva significa que o a é maior que zero. Então, o a maior que zero significa que a função é crescente. E se o a for negativo, significa que a derivada é negativa, e derivada negativa significa que a minha função é decrescente. Então, assim é revelado um dos maiores segredos do ensino médio. Porque analisar o bendito do sinal desse A significava uma informação tão importante como essa. Olha que segredo revelado, importante para as nossas vidas. Ótimo, agora a nossa vida pode continuar. Vamos revelar outros segredos? Sim, vamos revelar outros segredos ainda nessa aula. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Encontre onde a função f de x, 3x à quarta menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado mais 5 é crescente e onde ela é decrescente. Vou utilizar o teste da reta crescente e decrescente. Então, o que eu preciso fazer? Vou derivar. Quando eu derivo, eu vou achar uma função. Lembro a você que isso daqui é uma função polinomial de quarto grau. Quando eu derivo, vou reduzir um grau, então eu vou obter uma função polinomial de terceiro grau. E eu vou fazer o estudo de sinal dessa função polinomial de terceiro grau. Então, veja, sabe aquelas aulas iniciais que a gente estava fazendo sobre estudar sinal de uma função? Revisando um pouco de matemática básica, a gente vai utilizar isso agora. Então, vamos derivar aqui. Então, o resultado da derivada aqui é a função, deriva aqui, vai ficar 12x ao cubo menos 12x ao quadrado, 12x ao quadrado, a derivada de 12x ao quadrado é menos 24x e a derivada de 5 é zero. Então, essa daqui é a minha função e o que eu vou fazer é estudar o sinal dessa função aqui, 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x. Nota que um jeito de estudar, e aqui eu vou lembrar de vocês na nossa primeira aula. Quando a gente precisava estudar o sinal de uma função polinomial, o que a gente tentou fazer é separar ela em parcelas, em blocos, que sejam ou blocos de primeiro grau ou blocos de segundo grau. Porque sendo blocos de primeiro grau ou segundo grau, a gente já sabia como que era o gráfico e conseguia fazer o estudo de sinal. Então, é isso que eu vou fazer aqui, vou separar esses blocos. Então, eu vou colocar o x aqui em evidência. Na realidade, para ficar um pouco mais simplificado, eu tenho condições de colocar o 12x em evidência. Então, colocando o 12x em evidência, fica assim. 12x ao cubo dividido por 12x fica x ao quadrado, menos 12x ao quadrado dividido por 12x vai ficar menos x. Menos 24x dividido por 12x vai ficar menos 2. Tá certo. O que acontece aqui? Eu peguei e eu separei aquela função de terceiro grau em dois blocos. Um bloco aqui, que é uma função polinomial de primeiro grau, e outro bloco aqui, que é uma função polinomial de segundo grau. E são dois blocos que eu consigo estudar bem. Vamos olhar aqui, vou fazer uma divisãozinha aqui para ficar um pouco mais organizado.
Então, vamos fazer o estudo de sinal de cada um desses blocos aqui. Eu lembro que a função 12x, aqui eu vou fazer o seguinte. Já vou colocar o resultado aqui e vou usar só a parte de cima como suporte. Então, vamos lembrar aqui, vamos fazer o estudo de sinal da função 12x. A minha função 12x aqui, eu lembro a você como que a gente faz o estudo de sinal de uma função de primeiro grau. Você tem que achar em que ponto essa função ela intercepta o eixo x, ou seja, qual é o ponto que zera essa função. Então, você faz o 12x igual a zero e o ponto que você tem é o x igual a zero. Você olha o sinal que está multiplicando esse x, o número que está multiplicando esse x é um número positivo, então significa que ela é crescente. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma função aqui crescente. Isso daqui a gente viu tudo na primeira aula. Então, isso daqui é positivo e isso daqui é negativo. E agora vamos olhar o x ao quadrado menos x menos 2. Eu sei que isso daqui é uma função polinomial de segundo grau, então o gráfico aqui já não é uma reta, e sim uma parábola. Uma parábola que vai interceptar esse eixo x aqui em 2 pontos. Quais são os 2 pontos? Joga a Bhaskara aqui. Ou então pense em 2 números que o produto é menos 2, e quando você soma o resultado dá 1 positivo. 2 números que o produto dá menos 2 e quando eu somo dá 1 positivo é o 2 e o menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2 e 2 menos 1 dá 1 positivo. Então, o menos 1 e o 2. E o que eu faço agora é desenhar a minha parábola. Sei que ela tem concavidade para cima por causa que isso daqui é positivo, né? O coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Aliás, daqui a pouco eu vou revelar esse segredo aqui. Por que essa concavidade aqui para cima só acontece porque o coeficiente aqui é positivo. Isso daqui a pouco. Então, a gente tem que isso daqui é positivo, isso daqui é negativo. Vamos colocar esse estudo aqui. Então, eu tenho o zero aqui no meio. Sinal positivo aqui e sinal negativo. Esse daqui é o estudo de sinal para a minha função 12x. Ou seja, quando o x é positivo, a minha função 12x assume valores positivos. E quando o x é negativo, 12 vezes x assume o sinal negativo. E agora eu vou colocar o menos 1 aqui e o 2 para representar o estudo de sinal desse polinômio de segundo grau, x ao quadrado menos x menos 2. E o estudo de sinal aqui é positivo, negativo, positivo. E aqui o que eu vou fazer é olhar cada um desses pedaços. Então, eu vou olhar... o que acontece aqui no menos 1. Vou olhar o que acontece aqui no 0. Vou olhar o que acontece aqui nesse pedaço do 2 aqui. Então, eu vou marcar os pontos menos 1, 0 e 2. E vou multiplicar aqui. Multiplicar porque, multiplicar porque aqui a derivada, a função derivada é o produto dessas duas aqui. E eu quero justamente fazer o estudo de sinal da função derivada. Então, eu tenho aqui o seguinte. Então, aqui é menos também, mais, e aqui é menos e menos. Então, menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Eu lembro que no ponto 0, a minha função 12x, ela zera. E no ponto menos 1 e 2, a minha função x ao quadrado menos x menos 2 é zero, e a minha função x ao quadrado menos x menos 2 assume o valor zero. Então, aqui, nesse ponto 0, a minha função 12x zera, e aqui no ponto menos 1, a função x ao quadrado menos x menos 2 zera, e no ponto 2, a função x ao quadrado menos x menos 2 zera. Nota aqui o seguinte, então, o que eu tenho? Quando eu multiplico isso daqui... vamos olhar a multiplicação no ponto x igual a menos 1. No ponto x igual a menos 1, como eu tenho que uma das funções zera, então o produto de duas coisas, onde uma delas é igual a zero, o resultado disso é zero.
Então, em cada uma dessas coisas vai acontecer isso. Então, no ponto x igual a zero aqui, essa função aqui, ela zera. Então, você tem um produto de duas funções, onde uma delas é zero, então o resultado aqui também é zero e aqui é zero. Então, essa função derivada no ponto x igual a menos 1, x igual a zero e no ponto x igual a 2, quando eu substituir esses valores aqui, o resultado dessa derivada é zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, que eu tenho que a minha função derivada ela é maior do que zero, ou seja, crescente. Em qual pedaço? Nos pedaços de menos 1 a 0 até de 2 até infinito. É maior que zero em menos 1 a 0, intervalo aberto, porque no menos 1 e no 0 o resultado dessa derivada é zero, e em 2 até mais infinito. Então, nesse ponto aqui, eu falo que a minha função f crescente. Então, f é crescente nesse intervalo. E f é decrescente, ou seja, a derivada ela é negativa. No intervalo de menos infinito, aberto, até o menos 1. Aberto também, porque no ponto menos 1 a derivada é zero. E, vou colocar união aqui, de 0 até 2, que é esse intervalo aqui. Deixa eu trocar isso daqui. Opa! Vamos utilizar a união, porque a gente pega e tem que ser responsável com a anotação da gente. Então, eu tenho essa informação em relação ao crescimento e decrescimento da minha função. E olha, eu novamente não utilizando o espaço que eu preciso. Então, vamos ver isso daqui. Eu fiz aqui, plotei o gráfico dessa minha função. E vamos olhar aqui o gráfico dessa função. Esse daqui é o gráfico da função que foi dada nesse exemplo aqui. Vamos tentar ver no gráfico aqui isso que a gente conseguiu ver por meio das contas. Olha aqui, o que está acontecendo? Lembre que quando a gente está olhando essas coisas, a gente está olhando da esquerda para a direita. Então, o que acontece? Da esquerda para a direita, o que está acontecendo com o meu gráfico? Ela pega e está vindo aqui, eu só desenhei um pedaço dela. Então, ela está vindo descendo, ela desce, 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 desce. Chegou no ponto menos 1, o que acontece? Ela pega e começa a subir. Aí ela sobe, 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 até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto x igual a 0. No ponto x igual a 0, ela volta a descer, mas ela vai descer até onde? Até esse ponto 2 aqui. E depois do 2, o que acontece? Ela volta a subir novamente. Então, esse pedaço aqui, ela está descendo. Esse pedaço entre menos 1 e 0, então aqui, olhando no gráfico, só olhando no gráfico, como ela está descendo aqui nesse pedaço, eu falo que, a derivada é negativa nesse pedaço, porque ela está descendo. De menos 1 até 0, ela está subindo, então eu vou falar que a derivada é positiva, crescente. De 0 até o 2 aqui, ela está decrescendo, ela está descendo. Então, aqui, como ela está descendo, derivada negativa. E do 2 para frente, ela está subindo aqui, então a derivada é positiva. E é justamente isso que a gente viu aqui. De menos infinito até menos 1, ela está decrescendo, ou seja, a derivada negativa. De menos 1 até 0, a derivada é positiva, que é esse pedaço que eu fiz aqui. Depois de 0 até 2, ela está decrescendo, tá vendo? Derivada negativa. E depois de 2 até infinito, aqui, ela está crescendo aqui, que é o resultado, que é o que eu vi aqui. Então, eu fiz duas coisas diferentes aqui. Eu fiz a conta, esse primeiro momento eu dediquei em fazer a conta. Então, eu derivei a minha função,
usei o teste de crescente e decrescente para saber quando que ela cresce e quando que ela decresce. O que eu fiz agora foi pegar e olhar nesse outro caso aqui, eu plotei o gráfico aqui e só de olho no gráfico eu resolvi identificar quando que a minha derivada é negativa e quando que a minha derivada é positiva. Então, vamos escrever isso daqui. F' de x, ela é menor do que zero. Aonde? No intervalo de menos infinito até menos 1. E no pedaço aqui de 0 até 2. E ela é positiva. Ela é positiva no pedaço de menos 1 até 0. E depois de 2 até infinito. Isso daqui são duas coisas essenciais que a gente tem que ter em mente. A gente precisa conseguir fazer essas duas coisas, isso é um conhecimento básico. Você precisa pegar e te dar uma função, você precisa saber ter condições de analisar o comportamento dessa função sem precisar olhar o gráfico, mas se te dá o gráfico, uma vez que é te dado o gráfico, você precisa pegar e, por meio desse gráfico, conseguir tirar as informações que você precisa. Então, essa parte de analisar o gráfico é tão importante quanto a parte de contas, tá? Só que nota aqui que existem algumas coisas aqui que, para a gente falar em construção de gráficos, é só saber quando que ela cresce e quando ela decresce não é o suficiente, não. Olha os casos que ela está crescendo e os casos que ela está decrescendo aqui. Vamos olhar aqui. Por exemplo, olha esse caso aqui. Esse caso que ela está decrescente, nesse pedaço do intervalo de menos infinito a menos 1. Ela está decrescendo aqui com isso um pouco mais aberta, parecendo uma parábola. Parábola com concavidade para cima. Esse pedaço aqui parece um pedaço de uma parábola com concavidade para cima. Já esse pedaço de 0 até 2, você nota que ela está decrescendo também, mas ela está decrescendo de um jeito diferente do que eu tinha antes. Porque antes eu tinha uma parábola com a concavidade para cima e aqui parece que eu tenho uma parábola com a concavidade para baixo aqui. Então, tipo o caso do menos x ao quadrado. Então, só saber quando que ela cresce e decresce não é o suficiente. Eu preciso saber o jeito que ela está crescendo e o jeito que ela está decrescendo. Então, essa parte de concavidade é outra parte importante do nosso estudo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e aproveitar que a gente está olhando o sinal da primeira derivada e vamos pegar e tentar obter um pouco mais de informação um pouco mais de resultados, relacionando esse teste de crescimento e decrescimento. O que eu vou fazer aqui agora é fazer o estudo de sinal, do crescimento, analisar os intervalos de crescimento e decrescimento de 4 funções aqui, que são 4 funções canônicas, e eu quero que vocês tenham elas em mente, tenham essas funções em mente, porque o comportamento dessas funções, ela vai ser uma forma mais fácil de me ajudar a identificar quando que eu tenho um ponto de máximo e quando que eu tenho um ponto de mínimo. Lembra que eu tinha um método, na última aula eu aprendi o método do intervalo fechado? Pois é, nem sempre o método do intervalo fechado só vale para casos de intervalo fechado. Mas tem casos que que eu preciso analisar esses pontos de máximo e mínimo e o intervalo não é fechado. Os pontos que eu vou estar analisando é todo o domínio da função. Então, como identificar ponto de máximo e mínimo? O que eu vou fazer agora é utilizar esses testes de crescente e decrescente para conseguir obter um resultado que me ajude a identificar ponto de máximo e mínimo, agora não para um intervalo fechado, mas para todos os pontos do domínio de uma função. Vamos fazer então, como que a gente faz o estudo de sinal? Vamos começar pela f. Basicamente, você vai ter que pegar e calcular o sinal analisar o sinal da sua função derivada. Então, f' de x, se a minha função f de x é x ao quadrado, a minha f' de x é 2 vezes x. Como que eu faço o estudo de sinal da minha função 2 vezes x aqui? Eu vou colocar todos.
Então, como que eu faço o estudo de sinal? Como que faz o estudo de sinal da função 2x? Primeiro, eu preciso saber em que ponto que ela intercepta, então esse daqui é o eixo x, em que ponto que ele intercepta o eixo x? É só fazer o 2x igual a zero. 2x igual a zero, o ponto que eu obtenho é o zero. Eu lembro que o coeficiente angular aqui é o 2, ou seja, um número positivo, que significa que essa reta aqui é uma reta crescente. Então, daqui eu tiro o seguinte, que aqui assume valores positivos e aqui assume valores negativos. A outra função que eu tenho é a função g de x igual a menos x ao quadrado. A derivada da função g de x igual a menos x ao quadrado, a derivada do menos x ao quadrado é menos 2x. Então, eu já sei aqui nesse caso que o ponto que intercepta o eixo x aqui vai ser o ponto x igual a zero. O coeficiente angular é menos 2, então significa que ela está decrescendo aqui, essa reta. E o que eu tenho é que aqui assume sinal positivo e aqui assume sinal negativo. Próximo, a minha função h de x. A minha função h de x igual a x ao cubo, a derivada dela, a derivada de x ao cubo, é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado é uma função quadrática, então, para o meu estudo de sinal, eu sei que eu vou estar analisando uma parábola, e para saber em que ponto se intercepta o eixo x, é só igualar isso a zero. Quando eu igualo a zero, eu tenho que os dois valores que ela vai interceptar o eixo x são dois valores iguais a zero. Então, a minha parábola aqui, na realidade, ela só vai tocar o meu eixo x aqui em um ponto aqui, e eu desenho a minha parábola aqui. Ela toca nesse ponto e volta a subir. Então, ela está toda acima do eixo x, então todos os valores aqui são positivos. E para finalizar, eu tenho a função p de x, que é menos x ao cubo, a derivada dela é menos 3x ao quadrado. Faço a mesma análise, que é onde o ponto que zero aqui é o zero, e a diferença aqui é que a concavidade dessa parábola vai ser para baixo. Então, a situação que eu tenho é que todo o gráfico está abaixo do eixo x, então é tudo negativo. O que eu ganho de informação aqui? E aqui eu vou colocar todas as minhas funçõezinhas aqui organizadinhas. Que é o seguinte, eu tenho aqui a minha função f, a função g, a função h, o estudo de sinal para p. Então, aqui, o que eu vou fazer? Né? Aqui eu vou colocar os intervalos de crescimento e decrescimento. O que eu sei sobre a minha função f? Eu sei que, olhando o estudo de sinal da derivada, eu sei que os pontos que são menores do que zero, a derivada é negativa, ou seja, nos pontos que são menores que zero, como a derivada é negativa, ela está decrescendo. Então, vou fazer essa setinha para baixo, para indicar isso, que ela está decrescendo. E para os valores que são maiores do que zero, essa derivada aqui é positiva, então significa que ela está crescendo. E para a minha função g, acontece a situação oposta. Para os valores que são menores do que zero, a derivada assume sinal positivo, então ela está crescendo. E quando o sinal a derivada é negativa, ela está decrescendo. Para a minha função h, eu tenho a mesma situação no sentido de que todos os valores aqui, todo o gráfico da derivada está acima do eixo x, ou seja, tudo aqui é positivo. O que isso significa? Que a minha função ela só vai estar crescendo. E no caso da função p de x, a derivada ela só assume sinal negativo. Então, isso significa que a função só está decrescendo. Vamos olhar isso daqui nos nossos gráficos? Essa daqui é a função f de x e x igual a x ao quadrado, é a parábola. Nota que ela decresce, lembra, estou olhando da esquerda para a direita. Então, ela decresce e depois ela sobe de novo, que é a situação que eu coloquei aqui. O que acontece com a minha função g? Ela cresce e depois ela decresce. O que acontece com a minha função h? Ela só está crescendo. E o que acontece com a minha função p? Ela só está decrescendo.
Essas 4 situações aqui, elas me trazem, são 4 situações que eu vou chamar de situações canônicas. Essa primeira situação aqui, você nota que esse ponto aqui, que é um ponto de mudança, que é um ponto onde ela cresce e depois desse ponto ela decresce, esse ponto aqui, ele é justamente um ponto de mínimo. E a gente viu que, no caso da função x ao quadrado, a gente viu na aula passada que isso aqui é um ponto de mínimo global. Aqui eu tenho toda a segurança para falar que ela é global, por quê? Por que eu não vou falar que ela é local aqui? Porque, o que significa falar global? Significa falar que não tem chance de encontrar nenhum outro ponto aqui, nenhum outro pedaço do gráfico que vai estar abaixo desse ponto. Como que eu posso ter tanta certeza? É só você olhar aqui. Se existisse em algum momento, lá para longe, em algum instante, esse meu gráfico, ele pegasse e resolvesse pegar e assumir um valor abaixo desse daqui, abaixo desse ponto zero aqui, o que teria que acontecer? Teria que dar a doida nesse gráfico aqui e ele de repente teria que começar a descer aqui e vir aqui para baixo. Se ele está subindo aqui, para ele vir aqui para baixo não tem outra coisa, não tem outra forma a não ser ele descer aqui. Ou seja, ele estava subindo e ele passou a ter que descer. Isso daqui em nenhum momento aparece nessa situação aqui. Nessa situação eu estou dizendo o seguinte, que uma vez que ele começou a subir, ele não volta. Ele sobe, 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 sobe e continua subindo. Então, por isso que eu pego e tenho toda a propriedade para falar no termo global aqui. Esse caso do menos x ao quadrado, eu tenho que esse ponto aqui já é um ponto de máximo. Global também, pela mesma justificativa, máximo porque não tem gráfico acima desse ponto, só tem gráfico abaixo desse ponto. Então, quando eu falar em ponto de mínimo, pensa na situação do x ao quadrado aqui, pensa no zero, nesse vértice aqui, na origem, no gráfico x ao quadrado, e quando a gente pegar e eu estiver falando em ponto de máximo, você vai pensar na situação do gráfico menos x ao quadrado aqui. Então, toda vez que eu pensar em ponto de mínimo, eu vou pensar na origem, no gráfico x ao quadrado. Quando eu estiver pensando em ponto de máximo, eu vou pensar na situação da origem, no gráfico do menos x ao quadrado. E esses outros 2 casos aqui, eles ilustram qual situação? Eles ilustram a situação de que eu não tenho ponto de máximo nem ponto de mínimo. Por quê? Por causa que, como eu disse, esse daqui, ele não pode ser, esse ponto zero aqui, ele não pode, o 0, 0 não é ponto de máximo nem ponto de mínimo. Por quê? Porque o ponto 0, 0, ele não vai ser o maior valor de todos. Por quê? Porque existe gráfico acima dele aqui. Eu falo que existe gráfico acima dele porque isso daqui, ó, tá só crescendo. E eu não posso falar que que existe valor abaixo dele, novamente, porque é o mesmo comportamento. O gráfico aqui, ele só está crescendo aqui. E é a mesma situação do menos x ao cubo. Então, esse ponto aqui, ele não pode ser um ponto de máximo, por causa que existe gráfico acima dele. E ele não pode ser ponto de mínimo, porque existe gráfico abaixo dele. Porque ele estava vindo aqui, ele está decrescendo aqui, tá? Deixa eu ver aqui. O que é de interessante aqui que eu não posso esquecer de falar é o seguinte. O que essas 4 situações têm em comum é que o número x igual a 0, o ponto x igual a 0, ou seja, esse ponto 0, 0, ele é um ponto crítico, ou seja, se você calcular a derivada e substituir nesses pontos, calcula o f' de 0. O f' de 0 é 0, o g' de 0 é 0, o h' de 0 é 0 e o p' de 0 também é 0. Todos esses casos, o resultado da derivada é 0, mas não significa que ele é ponto de máximo nem ponto de mínimo. Vamos lembrar disso. Então, esse daqui, a gente lembra que derivada, o resultado da derivada ser igual a 0, só significa que esse daqui é um ponto crítico, ou seja, um forte candidato para ponto de máximo e mínimo. O que vai decidir isso, se ele é um ponto de máximo ou mínimo? Analisar se é uma situação como essa daqui, do x ao quadrado,
se é uma situação como essa daqui do menos x ao quadrado, ou se é uma dessas duas situações aqui que aparece. E é aqui que eu apresento o teste da primeira derivada, que é um teste que vai ajudar a gente a saber quando que é um ponto de máximo e quando que é um ponto de mínimo. Esse teste diz o seguinte: se você tiver um número crítico, igual o caso que a gente teve lá, o zero era um número crítico. Se o sinal da minha derivada ele mudar de positivo para negativo, então esse número crítico na realidade é um máximo local. O que eu estou falando? Olha esse caso aqui, a minha função, a minha derivada aqui, olha esse caso aqui na realidade. A minha derivada aqui, ela é, nesse caso aqui, como ela está crescendo, a derivada é positiva. E nesse caso aqui ela está descendo, então a derivada é negativa. Então, quando acontece essa mudança aqui, nesse ponto zero aqui, é o ponto que acontece a mudança. De positiva para negativa, você pensa nessa situação. E o que você tem nessa situação? Que o zero, ele é um máximo. E aqui a gente vai usar o termo local, para esse teste da primeira derivada, ele só garante que ele é um máximo local, tá? Então, eu garanto aqui que ele é um máximo local. E essa generalização que eu fiz aqui de global foi por causa porque esses 4 gráficos a gente já tinha feito na aula passada. E o que acontece quando o sinal da derivada muda de negativo para positivo? Que é a situação que a gente tem aqui. Aqui ela está decrescendo, então a derivada é negativa, e aqui ela está crescendo depois do zero. Então, a derivada é positiva. Então, o zero, ele marca essa mudança do comportamento da derivada. Então, esse zero aqui, que é um número crítico, ele também vai ser um ponto de mínimo. Por quê? Porque a derivada, ela passou de negativa para positiva. Negativa para positiva, você vai imaginar esse desenho aqui, e quando você tem esse desenho aqui, você sabe que esse daqui é um ponto de mínimo local. E uma outra situação é de não mudar de sinal, que é o caso que a gente tem nesses dois aqui. Que é, por exemplo, esse caso aqui, a função aqui, ela está subindo e subindo. Então, aqui a derivada é positiva e positiva. Então, nota que o zero, ele é um número crítico, mas só que a minha derivada não muda de sinal. E o mesmo acontece aqui. Aqui ela está descendo, então a derivada ela é negativa. Então, o sinal da derivada não muda. Quando o sinal da derivada não muda, é situações como essa daqui. E em situações como essa daqui, a gente sabe que esse ponto não pode ser nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Então, vamos lembrar o seguinte. Se o sinal da derivada tiver esse comportamento, desce, sobe, então esse daqui. Vamos fazer um esqueletinho aqui. Opa! Então, vamos fazer aqui. Eu tenho 0, 0, 0. 0, que é o nosso número crítico em todos esses casos aqui. Então, aqui, se ela desce, sobe, o que significa? Você vai imaginar essa parábola aqui, com cavidade para cima, e esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Vai ser um mínimo local. Lembro que esse resultado aqui é só local. E quando você tem que ela sobe e desce, ou seja, cresce e decresce, é essa situação aqui, e essa situação é a situação que vai lembrar a gente de esse ponto zero, ele é um máximo local. Quando ela cresce e cresce, ou quando ela decresce e decresce, é uma dessas duas situações aqui, e nessas duas situações ela não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo. E assim a gente consegue um teste para identificar quando que a gente tem ponto de máximo e ponto de mínimo, só que esse teste aqui ele só nos permite falar pontos de máximo e mínimo locais. Para a gente falar em global, a gente vai ter que pegar e analisar separadamente todos os pontos do domínio, tá? Então, só pelo teste eu consigo garantir o local. Mas se eu quero saber se é global, eu preciso pegar e olhar todos os pontos do domínio.
O que a gente vai fazer agora é achar os valores de máximo e mínimo locais de um gráfico que a gente já fez, que é o gráfico que é essa análise de sinal aqui. Então, vamos olhar essa análise de sinal aqui. Eu vou pegar esse gráfico aqui, eu vou pegar e copiar isso daqui, menos, mais, menos, mais. Então, eu tenho aqui, então vamos copiar aqui. Eu tenho o menos 1, o 0 e o 2, menos, mais, menos, mais. Esse daqui é o sinal da minha derivada. Isso daqui foi o que eu obtive nesse exercício aqui, tá? Bom, esse menos mais significa o seguinte, que nesse intervalo aqui o sinal da derivada é negativa, nesse intervalo aqui o sinal da derivada é positiva, nesse intervalo o sinal é negativo, e nesse intervalo aqui o sinal da derivada é positiva. Então, por isso que eu coloquei esse F' aqui para indicar que esse menos mais se refere a essa derivada. O que eu vou fazer agora é obter informações sobre a minha função f. Como que eu vou fazer isso? O que significa derivada negativa? Significa decrescente. Derivada positiva, crescente. Derivada negativa, decrescente. Derivada positiva, crescente. Quais são os números críticos dessa função? São números que o resultado da derivada é zero. E a gente viu que os números que o resultado da derivada é zero é o ponto menos 1, 0 e 2. Então, vamos marcar aqui. Esses daqui são os nossos pontos críticos aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Nossa, colocar aqui em cima. Por causa que esse 0 aqui é para a derivada, não é para a função. Então, vamos analisar o número crítico menos 1. O que acontece no menos 1? A minha função decresce e depois ela cresce. Ora, decrescer e depois crescer é essa primeira situação. E nessa primeira situação eu tenho que isso daqui é um ponto de mínimo. Então, esse ponto menos 1 aqui, ele vai ser um mínimo. Então, o ponto menos 1 e f de menos 1 é ponto de mínimo local. E f de menos 1 é um valor de mínimo local. E no ponto 0, o que acontece aqui? Ele sobe e desce. O que é essa situação? Cresce e decresce, é essa situação aqui. Então, esse número crítico aqui vai ser um número de máximo. Então, o 0 e a imagem dele é o que a gente chama de ponto de máximo local. E o ponto 2 é a situação parecida que a gente teve primeiro, que ele decresce, depois cresce, então ele é um ponto de mínimo local. Vamos voltar no nosso gráfico para olhar isso daqui e ver se isso daqui realmente é só local? Olha o nosso gráfico aqui. Os pontos que eu marquei são o ponto menos 1, ele é um ponto de mínimo local que eu coloquei. Esse ponto 2 e 2, qual foi o outro? 2 e f de 2, esse ponto aqui, ele é um ponto também que é um ponto de, o que eu obtive? Outro ponto de mínimo local. E esse ponto aqui é um ponto que eu achei, o ponto 0, f de 0, é o que eu obtive ali como ponto de máximo local. Vamos olhar, vamos começar a analisar cada um desses casos aqui. O menos 1, esse ponto aqui, menos 1 e f de menos 1. F de menos 1 é 0, tá? Então, esse ponto aqui, eu falei que ele é um ponto, eu descobri nas minhas contas ali, que ele é um ponto de mínimo local. Será que ele é um ponto de mínimo global?
Bom, o que significaria falar que ele é global? Significa que não tem nenhum outro pedaço do gráfico que esteja abaixo dele. Mas olha aqui o seu gráfico. O menos 1 está aqui, mas ainda tem ponto mais abaixo ainda. Então, ele não é um ponto global, é realmente só local. Ou seja, se eu recortar um pedacinho do gráfico, ele realmente vai ser o menor valor possível. Agora, se você olhar o ponto 2 e f de 2, eu escrevi ali, eu obtive que ele era ponto de mínimo local. Será que ele é global? O que significa falar que é global? Significa falar que não existe nenhuma parte do gráfico abaixo dele. E realmente não existe. Aí você poderia falar, mas professora, como a senhora disse, não é a senhora que estava falando que, apesar de que eu não gosto de chamar de senhora, mas não era você que estava falando que isso daqui é só um pedaço do gráfico. O gráfico tem muita coisa para acontecer, então por isso que é só bater o olho no gráfico já não significa muita coisa. Bom, eu lembro para vocês o seguinte, que esse ponto aqui, ele realmente não existe nada do gráfico que esteja abaixo dele, porque o que teria que acontecer? Para ter mais alguém do gráfico que esteja abaixo dele, o que teria que acontecer? Esse pedaço aqui, eu teria que ter um pedaço do gráfico aqui, mais aqui embaixo. Então, pelo que eu vi aqui, não acontece isso, então teria que ser um pedaço que eu não estou vendo. Bom, o que aconteceria aqui? Você nota que para isso acontecer, teria que acontecer o seguinte, em vez de continuar crescendo, ele teria que vir aqui, decrescer e ter algum ponto aqui mais embaixo. Mas para ter essa mudança repentina de comportamento, o que significa essa mudança repentina? Ia significar que eu ia achar, na hora que estivesse calculando as minhas derivadas, algum intervalo que a derivada ia ser negativa, depois desse que eu encontrei. E não foi isso que eu encontrei que depois do 2, a minha derivada é positiva, ou seja, este gráfico, com certeza, ele só está subindo. Ele não está olhando para o que vai acontecer aqui. Então, não existe essa possibilidade aqui. Então, por isso que eu tenho essa certeza de que esse daqui, ele realmente vai ser o menor valor de todos. Mesmo aquele pedaço do gráfico que eu não esteja vendo, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que o que acontece é só estar subindo, subindo, subindo esse gráfico, tá? E vamos olhar agora esse ponto 0 aqui. A gente viu que ele é um ponto de máximo local. E realmente ele é local se você pegar um pedacinho do gráfico bem pequenininho. Então, por exemplo, um pedacinho do gráfico de menos 1 até de x de menos 1 até 2, realmente nesse pedaço de gráfico, esse ponto aqui, ele é o maior valor possível. Mas ele não é global, não é um ponto de máximo global, porque, como eu disse, esse gráfico aqui está crescendo. Então, cada vez mais ele vai atingindo valores cada vez maiores. Então, ele não tem um máximo global aqui. Então, essa é uma análise bem interessante. Vamos tentar sempre fazer essa análise. Gráfico, derivada e tentar olhar essas duas informações, tá? O próximo tópico aqui vai ser sobre concavidade.